Muito boa tarde, obrigado, parabéns pela eleição. A gente foi noticiando aqui ao longo dos últimos meses a construção deste processo que culminou com 99% dos votos válidos ontem. E o que não estava no script é toda essa conjuntura de tarifas aplicadas para exportações brasileiras que afeta bastante a indústria paulista. O estado de São Paulo, o maior exportador de produtos para os americanos, e a indústria de Paulista tem uma pauta relevante nesse sentido. Queria ouvi-lo numa primeira avaliação, o que ainda pode ser feito, à medida que esta semana já deve entrar afetando alguns setores importantes da indústria paulista, mas o que ainda pode ser feito ou o que o senhor defende que seja feito para que o quanto antes este tarifaço seja contornado, amenizado os seus efeitos e não tenha um prejuízo significativo para a indústria exportadora paulista? Obrigado, Yuri. Obrigado pela oportunidade de convite, Débora, e a todos que nos acompanham. Realmente, uma notícia muito desagradável é essa questão do tarifaço, embora tenha sido atenuada. Inicialmente, a lista era maior, se reduziu quase metade da lista, mas a outra metade continua, ou seja, nós temos metade dos produtos aproximadamente, um pouquinho menos que a metade, com alíquota de 10%, e 50 e tantos por cento da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos, com uma alíquota de 50%. A alíquota de 50% inviabiliza praticamente o comércio, atrapalha demais o comércio, obriga as empresas a tomarem providências diferentes, ou desviarem para outros mercados no exterior, ou mercado interno, ou reduzirem produção. A redução de produção gera desemprego, enfim, para o país realmente é bastante nocivo essa situação, e principalmente nesses setores que são predominantemente de pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade de buscar uma solução, dependem de uma solução mais macro. Naturalmente, todos devemos nos dedicar para resolver esse problema. A diplomacia deve ser usada na plenitude, mas o que nós precisaríamos realmente na minha opinião, o governo brasileiro deveria ter uma atitude diferente do que vem tendo em relação aos Estados Unidos. O que nós notamos algumas atitudes, sabe que um gesto, eu costumo sempre falar isso, um gesto vale por milhões de palavras. No momento em que o governo brasileiro comparece à posse do presidente do Irã, comparece à Praça Vermelha na Rússia, no dia da vitória, monta uma reunião, participa e até lidera uma reunião dos BRICS, onde o presidente Xi e o presidente Putin não participaram, mas essa reunião aconteceu e sai falando em desdolarização. Repete a história da desdolarização, que é uma bobagem, porque você não utilizar dólar não está no discurso, vamos desdolarizar ou vamos dolarizar. O dólar é uma moeda global e quem mexe com o comércio exterior não tem nem como deixar de operar em dólar. Então, é um discurso que só serve para incomodar os americanos. O presidente Trump ameaçou os países do BRICS poderiam ter 100% de alíquota. Bom, no caso brasileiro não tivemos 100, tivemos 50 e atrapalhou bastante. E agora o que a gente precisa é buscar uma solução para isso, seja pela diplomacia, seja pelas relações empresariais, de qualquer forma, a melhor solução seria um recuo dos americanos em relação a essa alíquota de 50%, atenuando essa situação, porque senão nós vamos ter, sem dúvida, prejuízo, principalmente em alguns setores e algumas empresas, que algumas dependem mais da exportação, outras menos, não é? E, como eu disse, pequenas e médias empresas. Então, tem que se encontrar uma solução, mas, acima de tudo, mudar a atitude em relação vamos dizer, em relação aos Estados Unidos, que é um mercado muito importante, o maior do mundo. É o nosso mercado de manufaturas, o que nos interessa é vender manufaturas, que agrega valor, tem empregos intensivos, dá o bom emprego, enfim. Vender commodity é necessário, mas o ideal é vender manufaturas. E o cliente grande de manufaturas são os Estados Unidos. Além disso, 27% dos investimentos estrangeiros do Brasil são investimentos americanos. Nós temos um investimento acumulado em torno de 300 bilhões de dólares dos Estados Unidos no Brasil. Empresas centenárias americanas. Aliás, a relação com os Estados Unidos é uma relação mais que centenária.
Desde a independência do Brasil, o primeiro país que reconheceu a independência foi os Estados Unidos. Isso há quase 200 anos. E há mais que 100 anos é o grande parceiro brasileiro em tudo, não só nos negócios, no comércio, mas também nas relações militares, culturais, enfim. Então nós temos que preservar essa relação entre os nossos países e, com isso, resolver essa pendência desse tarifaço e outras medidas ruins que possam atrapalhar a relação de comércio e investimentos. Nós queremos receber mais investimentos americanos, nós queremos investir mais nos Estados Unidos, nós queremos comprar mais, nós queremos vender mais, nós queremos ter uma relação normal com aquela economia que é a maior do mundo, que representa 22% do PIB mundial.